Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não fica no São Paulo para 2024. Bora te atualizar também sobre o processo de renovações de contrato no Corinthians, informação importante. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, dá entrevista e mais uma vez cogita a possibilidade de deixar o Verdão. Você sabia que o Fluminense, campeão da Libertadores, tem folha salarial menor do que a do Vasco? Já o Atlético Mineiro está se tornando o grande Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Você vai entender em detalhes essa história daqui a pouco. Falo sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Peço humildemente para que você se inscreva no canal apertando o botão vermelho, ative as notificações e deixe like para que o vídeo possa chegar para mais pessoas, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de BetWinner. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira, 3 partidas bem legais com cotações bacanas. A gente tem Tottenham e Chelsea no campeonato inglês, vou de vitória do Tottenham. No campeonato brasileiro, 2 decisões, Vasco e Botafogo, vou de vitória do Vasco. Tem ainda Santos e Cuiabá, também estou imaginando um triunfo do Peixe. Para participar na BetWinner é super simples. Pegue o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e não esquece de usar o código NICOLA910, exatamente como eu estou colocando na tela. Dessa maneira você passa a ter um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 910. Combinado? Vem se divertir comigo na BetWinner, sempre lembrando que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre o Fluminense. A venda do Nino para o Nottingham Forest, que eu contei com exclusividade nesse domingo, está fechada e vai garantir um negócio de 7 milhões de euros. Esse é o valor da multa rescisória. Importante contar que 7 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda, equivalem a 37 milhões de reais. O Flu tem 60% dos direitos, vai embolsar aproximadamente 22 milhões. Já o Zenit da Rússia ofereceu 12 milhões de euros ou 63 milhões de reais para contratar John Arias, jogador super importante no atual momento do Flu. O presidente Mário Bittencourt já recusou a proposta e prometeu oferecer um aumento salarial para manter o John Arias para 2024. A saideira do giro de notícias diz respeito ao Flu e à seleção brasileira. Fernando Diniz convoca às 14h dessa segunda-feira a seleção que enfrenta Colômbia e Argentina nas 2 últimas partidas das eliminatórias para a Copa. Jogos importantes, especialmente depois das exibições ruins do Brasil nas 2 últimas partidas das eliminatórias. E tem muita dúvida sobre quem vai ser convocado. A gente debate isso no vídeo da tarde. Bora falar agora sobre o desempenho brasileiro nos Jogos Pan-Americanos que se encerraram nesse domingo. Pouca gente assistiu aos jogos, até porque eles não estiveram nem na TV aberta nem na TV fechada, apenas com exclusividade no streaming aqui no YouTube. O Brasil foi bem nos Jogos Pan-Americanos do Chile, terminando com a 2ª colocação na classificação geral, com recorde de medalhas e recorde de medalhas de ouro. O Brasil teve 66 medalhas de ouro, num total de 205 medalhas, incluindo as 73 de prata e 66 de bronze. Nunca na história dos Jogos Pan-Americanos o Brasil havia tido um desempenho tão bom, nem no número de medalhas totais, nem no número de medalhas de ouro. Apenas os Estados Unidos ficaram à frente do Brasil. Estados Unidos com 124 medalhas de ouro contra 66 do Brasil. 3ª colocação na classificação geral ficou com o México. Só para lembrar, a classificação final se dá pelo número de medalhas de ouro. O Brasil teve 66 de ouro, o México 52. O Canadá, de forma surpreendente, apenas na 4ª colocação, com 46 medalhas de ouro. Queria destacar os esportes que mais garantiram medalhas de ouro para o Brasil. Ginástica rítmica com 8 medalhas de ouro foi a grande sensação. O atletismo, a natação e o judô garantiram 7 medalhas de ouro cada. O Brasil, no futebol masculino, venceu o Chile na decisão por pênaltis e também se sagrou campeão, medalha de ouro para o futebol masculino. Bora falar agora sobre a segunda-feira absolutamente decisiva no Campeonato Brasileiro. São só 2 jogos, mas que mexem de forma definitiva na parte de cima e na parte de baixo da tabela. A gente tem Vasco e Botafogo se enfrentando em São Januário. O Vasco que perdeu uma posição depois da vitória do Goiás contra o Curitiba nesse domingo. Nesse momento o Vasco é o 18º colocado e precisa desesperadamente vencer o arquirrival carioca para melhorar sua condição. O Vasco tem 34 pontos, o Goiás tem 35,
Cruzeiro, Santos e Bahia com 37 pontos. Cruzeiro, Santos e Bahia fora da zona do rebaixamento. Já o Botafogo tem 59 pontos e viu o Palmeiras chegar aos mesmos 59, com 2 jogos a mais, e o Red Bull Bragantino chegar a 58, com um jogo a menos. O Red Bull tem um jogo a mais do que o Botafogo. Só para completar a classificação, o Grêmio tem 56 pontos e também está na briga pelo título. Na parte de baixo da tabela, ainda com outro jogo super interessante, Santos e Cuiabá confronto direto. Santos com 37 pontos, o Cuiabá com 40, jogo na Vila Belmiro. O Cuiabá tem bom desempenho na condição de visitante e o Santos precisa fazer 3 pontos com a Vila Belmiro absolutamente lotada. Se o Peixe, que é o 15º, vencer, vai aos mesmos 40 pontos do Cuiabá e dá um salto importante. Se perder, vai se colocar em situação extremamente delicada, especialmente se o Vasco fizer pontos diante do Botafogo. Bora falar agora sobre o Fluminense, o campeão da Libertadores. Você sabia que o Flu tem só a 11ª maior folha salarial do país? Outra curiosidade, o Vasco, muito ameaçado de rebaixamento, gasta mais com salários do que o Fluminense. A folha do Flu, incluindo salários e direitos de imagem, é de 8 milhões de reais, informação divulgada pelo próprio presidente tricolor Mário Bittencourt. O Vasco, depois dos últimos 8 reforços que chegaram na janela de transferências da metade do ano, teve sua folha elevada para algo na casa dos 9 milhões de reais. O que mostra como o Vasco se planejou mal para o ano e como o Fluminense vem fazendo um bom trabalho. Os maiores salários do Fluminense, todos abaixo de 1 milhão de reais. Aquele que mais recebe no Flu é o Marcelo, que com todos os bônus, caso alcance, pode bater perto de 1 milhão de reais. Cano e Keno aparecem na segunda colocação entre os maiores salários, vínculos na casa dos 700 mil reais por mês. Paulo Henrique Ganso é o quarto, maior salário do elenco, com 500 mil mensais. Flu que vai precisar reformular o elenco, provavelmente muito assédio de fora. Já contei sobre a venda do Nino, tem interesse no John Arias, o André também é cobiçado por clubes europeus, tudo fruto desse ótimo trabalho à frente do clube. Só para completar essa informação a respeito das folhas, o Fluminense gasta 8 milhões de reais por mês, o Flamengo gasta na casa dos 35 milhões de reais mensais, enquanto Palmeiras e Corinthians desembolsam algo na casa dos 20 milhões. Os 10 times que gastam mais do que o Flu, bom para contar para vocês: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino e o Vasco da Gama. Só queria acrescentar outra informação importante: esse elenco do Flu, que foi campeão da Libertadores da América, foi apenas o 15º que mais gastou com contratações em 2023, informação divulgada pelo Transfer Market. 4 milhões de euros investidos em contratações, e os mais caros, o Guga custou 1,5 milhão de euros, o Keno custou 1 milhão de euros e o Lima, que custou 500 mil euros. Força do Flu tem muito a ver com as categorias de base, Xerém revelando muitos atletas, e até por isso, para que essa roda de revelações não pare, o Fluminense desembolsa algo na casa dos 25 milhões de reais por ano com categorias de base. Bora mudar de assunto e falar sobre o Atlético Mineiro, o verdadeiro Robin Hood do futebol brasileiro. Depois do empate em 1-1 com o América no último sábado, o Galo só ratificou sua fama de Robin Hood, aquele clube que vence os grandes, mas perde ponto para os pequenos, ou para os times na zona do rebaixamento. O Atlético tem 15 pontos perdidos contra os 4 clubes no Z4. O América, o Coritiba, o Vasco e o Goiás. 15 pontos perdidos em 21 possíveis. O Atlético perdeu na ida e na volta para o Vasco. O Atlético empatou com o América no turno e no retorno. O Atlético empatou com o Goiás no turno, recebe o Goiás no próximo final de semana. Em relação ao confronto contra o Coritiba, uma vitória e uma derrota, são 15 pontos perdidos. Resolvi fazer, até para você entender a importância desses 15 pontos perdidos, uma comparação com os times na parte de cima da tabela que brigam com o Atlético. O Botafogo perdeu só 5 pontos para esses mesmos times. O Palmeiras perdeu 3. O Red Bull perdeu 4, assim como o Flamengo. O Grêmio perdeu 5. Ou seja, ninguém perdeu mais do que 5 pontos. O Atlético perdeu 15. Certamente, se não fosse por esse desempenho desastroso contra os times no Z4, o Atlético estaria muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre Abel Ferreira, cogitando mais uma vez deixar o Verdão. E essa entrevista, essa declaração foi dada em meio à festa pelos 3 anos de contratação, da sua contratação no Palmeiras. O Palmeiras preparou uma série de eventos para festejar o Abel e seus auxiliares, que completaram no mês de novembro 3 anos de casa. E em uma das entrevistas para o próprio Palmeiras, o Abel disse o seguinte, abre aspas: tive períodos difíceis aqui, de saúde mesmo, não só física, mas mental também.
Já disse no último jogo e as pessoas não querem saber disso. Por isso, me resta pensar muito bem o que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. O Abel completa da seguinte maneira: se vocês têm dúvidas, olhem para mim há 3 anos e olhem agora. Alguma coisa vai ter que mudar, fecha aspas. O Abel bate muito na tecla de que o calendário, de que as críticas, de que a forma como a imprensa e os torcedores consomem o futebol geram um desgaste extremamente pesado, importante. E ele até destaca o aspecto físico, muito mais velho hoje do que 3 anos atrás, quando foi contratado do PAOK. Abel, que nesse período de 3 temporadas tem 8 títulos, 11 finais e ainda está vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro. O contrato dele se encerra com o Palmeiras em dezembro de 2024. A Leila quer renovação do contrato, isso parece ser carta fora do baralho. A discussão é se o Abel pode pedir para ir embora antes, para ter um ano sabático em 2024, ou se ele cumpre seu contrato até o fim e vai embora para o seu ano sabático a partir de 2025. Eu quero saber a sua opinião, use o espaço para comentário e diga o que você pensa a respeito dessas declarações do Abel, beleza? Bora falar agora sobre a lista de dispensas no São Paulo. O Tricolor fará uma faxina grande. Isso porque seu elenco atual beira os 40 atletas. E o Dorival gostaria de trabalhar com mais ou menos 30 jogadores em 2024. Como o São Paulo vai ao mercado para buscar contratações, já tem uma assegurada, o Eric, do Ceará, outra muito perto, o Luiz Gustavo, que estava livre no mercado. O São Paulo vai precisar reduzir bem seu elenco. Eu quero contar sobre alguns nomes que não ficam no Tricolor em hipótese alguma. Felipe Alves, goleiro, pertence ao Fortaleza, vai ser devolvido ao Lion em dezembro. Alexandre Pato, contrato se encerra em 31 de dezembro e por mais que o São Paulo não admita, o Pato está fora dos planos, não fica em hipótese alguma. Marcos Paulo será devolvido ao Atlético de Madrid assim que estiver recuperado de uma cirurgia no joelho. O David e o Erisson emprestados. O David pelo Internacional e o Erisson pelo Botafogo também não ficam a avaliação de que o custo-benefício para adquiri-los em definitivo não compensa. Yaxson Mendes e Rai Ramos estão à disposição do mercado. O volante equatoriano e o lateral direito contratado do Ituano têm vínculos longos, mas não permanecerão. São Paulo aguarda por propostas de empréstimo ou em definitivo. Vale a lembrança de que o lateral direito Natan e o zagueiro Vals também podem ser negociados em caso de boas propostas. E aí, para completar, aí não parte da lista de dispensas, mas de atletas que podem sair para garantir dinheiro, Pablo Maia, Beraldo e Rodrigo Nestor, a gente pode incluir o Wellington também nessa lista, são jogadores que podem ser vendidos para o futebol europeu. O São Paulo precisa de uma ou de 2 vendas. Contei para vocês durante o fim de semana que há enorme crise financeira pelos lados do Morumbi. O Tricolor precisa desesperadamente de dinheiro e torce para que pintem propostas boas por esses jogadores. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com uma informação importante. Timão não deve definir nada a respeito das renovações de contrato dos seus atletas na gestão do Írio Monteiro Alves. O atual presidente quer deixar para o próximo presidente a decisão sobre permanecer ou não com 10 atletas cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro. 10 jogadores é coisa pra caramba. Bora para a lista. Bruno Mendes, Gil, Léo Santos, Fábio Santos, Cantilho, Maicon, Renato Augusto, Juliano, Paulinho e Juan Oliveira. Detalhe importante, de todos esses jogadores que eu citei, o único que o Corinthians tenta negociar é o Bruno Mendes. Vai haver uma reunião, uma última reunião com seus novos empresários. Existe uma descrença muito grande dentro do Corinthians de que o Bruno quer permanecer no clube, mas vai haver esse último encontro na tentativa de prorrogação do contrato. Todos os outros casos serão decididos pelo novo presidente, que vai ser conhecido a partir de 25 de novembro, em conjunto com o Mano Menezes, que deve ser o técnico do Timão para a próxima temporada. Se o novo presidente quiser mandar o Mano Menezes embora, vai precisar desembolsar mais de 10 milhões de reais de multa. Antes de gravar o vídeo, eu consultei uma pessoa que trabalha com o Mano Menezes para perguntar a respeito de renovações. Gil, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, esses caras vão ficar ou não? E a resposta foi, abre aspas, não tem definição sobre as renovações. Qualquer coisa agora é mera especulação, fecha aspas. Isso porque o presidente do Írio Monteiro Alves quer que a decisão seja do próximo presidente e o Mano Menezes, sabendo disso, vai esperar pelo fim do Campeonato Brasileiro para fazer uma avaliação geral desses atletas, para a partir daí tomar suas decisões em conjunto com o novo presidente. Só para arrematar, de todos esses que eu citei, o Juan Oliveira e o Maicon são atletas emprestados. O Juan pelo Metropolitanos, o contrato se encerra em dezembro, o Maicon pelo Shakhtar Donetsk, também vínculo até o fim da temporada. O Maicon precisaria ser comprado por algo na casa dos 5 milhões de euros, valor praticamente descartado.
Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Queria pedir mais uma vez para deixarem like e se inscreverem no canal. Vocês não sabem como ajuda o canal a crescer. A gente volta mais tarde com o vídeo da tarde. Abraço, tchau!